2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se puder fechar o portão aí por causa do frio, eu agradeço. Amém? Mais uma vez, fechar o portão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Friozinho hoje, né? Todos acharam? Sim, amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Amém. Peço que todos se coloquem de pé em reverência à palavra. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17. Amém? Amém. Vamos fazer a leitura e vamos ficar bem atentos no que o Senhor ele vai falar nessa noite conosco. E diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler novamente, pausadamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Podem se assentar. Olha que interessante, né? Já de início já diz: assim que, se alguém está em Cristo. Quando ele diz está em Cristo, ele está dizendo que nós temos que permanecer. Estar em Cristo é permanecer para se manter uma nova criatura, para que as coisas velhas se tornem passadas e as novas, que é a abundância de Cristo, venha sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Para que algo se torne novo, eu tenho que desfazer do velho. Eu tenho que deixar o que é velho para trás e me apegar ao que é novo. Aí eu te pergunto, o que é ser cristão? Diga comigo: escolha. Diga comigo: caminho. Diga comigo: desafios e alvos. Olha só. Mas pastor, por que escolha? No princípio, Adão e Eva, eles tiveram que fazer uma escolha. E um caminho foi proporcionado a eles mediante a sua escolha. Então tudo parte daquilo que nós escolhemos viver, estar e fazer parte. Quando nós falamos de caminho, existe alguém chamado Espírito Santo que se encarrega de intermediar entre nós e Jesus Cristo, aonde a palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que o caminho produz na vida de um cristão? Mudança de vida, mudança de caráter, posicionamento. O que acontece quando nós escolhemos e permanecemos no caminho? Vai existir desafios, muitos. Se Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo, quem diria eu e você? Nós vamos enfrentar um caminho desafiador para alcançar um alvo. Diga comigo: alvo. O alvo é o que, pastor? Salvação. O alvo é salvação. É isso que nós temos que olhar para os dias de hoje. E muitas das vezes nós nos apegamos às nossas escolhas e deixamos Cristo de lado. E o que ocorre? Nós nos perdemos do caminho que é Jesus Cristo. E isso provém uma morte espiritual. E muitas das vezes a gente vai querer culpar a Deus da nossa colheita. Nós vamos colher algo por quê? Porque nós plantamos aquilo.
A Bíblia, ela já nos relata, a própria palavra, que todos que estão descritos nela tiveram que fazer uma escolha. Se você abrir Gênesis, desde Adão, Eva, Caim, Abel, todos eles, José, todos eles tiveram que fazer uma escolha. Mas a partir do momento que nós escolhemos estar fora de Deus, nós estamos se rebelando contra Ele. Provérbios 13:13 diz: aquele que menospreza a palavra será destruído. Se eu não aceito algo, eu estou desprezando. Por que o jovem recebeu a palavra e na sequência veio aquilo que Deus ele tinha de promessa sobre a vida dele? Porque ele agarrou, ele escolheu agarrar, e ele está permanecendo, está buscando, está se posicionando. Mateus 7, 13 e 14 vai dizer que a porta que nos conduz a um caminho de salvação, ela é estreita, mas a porta que nos conduz a um caminho de perdição, ela é larga. Quando nós falamos de porta estreita, nós estamos falando de quem é a própria porta, é quem prepara o caminho para nos levar ao alvo, que é Jesus. Entende? O mundo, ele nos representa o quê? Se Deus é vida, se Jesus é vida, é o caminho, é preparação, tudo que é o oposto dele é o quê? Destruição. Então nós temos que nos apegar naquilo que Cristo já nos deixou segundo a sua escritura. Se nós andarmos segundo a tua vontade, nós iremos alcançar essa porta. Nós iremos alcançar o alvo. Mas eu sempre digo que existe alguém responsável para nos manter nesse caminho. É que muitas das vezes nós desprezamos no nosso dia a dia. Nós levantamos, nós escolhemos já a roupa que nós queremos vestir, nós já escolhemos o que nós queremos fazer, qual é a direção que nós vamos tomar, mas não escolhemos muitas das vezes dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. O salmista declara: eu deitei, me levantei, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Quando eu começo a me incumbir dentro da escolha, do caminho, dos desafios, apontando para o alvo, eu passo a compreender que eu sou dependente de alguém para manter essa dependência e manter a minha salvação. Não vai existir salvação sem desafios. Não vai existir salvação sem luta. A Bíblia diz, já nos descreve isso, que no mundo nós teremos aflição, nós teremos luta. Mas hoje é pregado um evangelho que tudo é fácil, tudo é mil maravilha. Louvado seja Deus. Alguém aqui já perdeu um ente querido? Alguém da família? Já? Olha só, será que dói? A perda dói? Essa pessoa, como a própria palavra de Deus diz, assim que se alguém está em Cristo, ou seja, permanecer em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Quando Deus diz que aquele que se une a Ele se torna um só espírito com Ele, Ele está dizendo: olha, o teu corpo, o pó, veio do pó, e do pó ele retornará. Mas a tua alma que está unida a mim, que é as primícias, retornará a mim. O que faz parte do pó retornará para o pó. O que faz parte de Deus, de Cristo, retornará para Ele. Eu sempre digo que nós temos uma ordem cronológica de um tempo de nascer e um tempo de morrer. Mas a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela tem uma direção, e essa direção, ela vai ser tomada mediante as nossas escolhas e o caminho que nós escolhemos trilhar sobre essa terra. O que acontece quando as pessoas morrem? A matéria, a Bíblia diz que o corpo, ele veio do pó, sim ou não? Sim. Ele retorna
para o pó. Hebreus 9, 27 vai dizer que após a morte física, seguirá um juízo. Veja só, os ateus, eles vão dizer que morreu, acabou. Quando morre tudo acaba. Por quê? Porque eles são materialistas. O coração deles estão apegados ao quê? Às vontades dele. Ele não se torna dependente de alguém, mas sim dependente das suas escolhas, de si próprio, porque ele escolheu não o grande eu sou, que é Deus, mas ele escolheu ele ser o Deus dele. Então, peraí, se ele com o seu achismo acha que ele irá descansar, isso ele vai ver, vai ser revelado ao final do caminho. Quando ele se topar com o quê? Com o alvo. Porque que alvo ele vai trilhar lá na frente? Ele vai encontrar que alvo? Salvação eterna ou morte eterna? Não falo de algo físico, mas eu falo espiritual. Os católicos, eles dizem que a alma no purgatório vai sofrer, vai pagar para depois ficar limpa dos seus pecados. O espírita vai dizer que a pessoa morre, desencarna e encarna, desencarna e encarna, fica nesse loop infinito. Se fosse para o homem viver eternamente, Deus tinha permitido o homem comer do fruto da vida eterna lá no Éden, mas Deus privou. Então isso foge da concepção humana. O homem ele acha que nessa interpretação ele não precisa de Cristo. O adventista diz que as pessoas morrem e dormem. Vai dormir. Acabou. Está descansando. Mas o que a Bíblia diz, pastor? Em 2 Coríntios 5, 8 vai dizer: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo ele já descreve viver Cristo, morrer lucro. Ele está dizendo: olha, já foi revelado a mim que existe uma habitação eterna. Antes esse corpo retorne com o pó e a minha alma retorna para a vida eterna com o meu Criador. Ele já estava descrevendo isso. Filipenses 1:23 vai dizer: olha só, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Os discípulos que eram cristãos, homens que levavam com muita reverência a palavra do Senhor, cristãos genuínos, eles já tinham a revelação daquilo que já o esperava após a morte física. E o Senhor já nos revela hoje segundo a tua palavra. Olha o que Apocalipse 14:13 vai dizer. Olha só. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Sabe o que ele está tentando dizer para mim e para você? Que as obras que nós estamos exercendo aqui hoje, ela vai condizer com o caminho a qual nós iremos trilhar diante do juízo de Deus. Olha só, Lucas 23:42 vai dizer o quê? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava dizendo o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. Existe um reino? Se Jesus disse que existe um reino, então nós temos que crer aquilo que a Escritura nos revela. E ele diz no versículo 43: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele disse isso, sabe para quem? Para um ladrão. Um ladrão que, mesmo ali a ponto de ser morto, ele fez uma escolha que te levou ao arrependimento e te proveu estar unido a Cristo.
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas por que que Jesus disse isso? Porque a carne dele retornaria para o pó, na concepção humana. Para eles, Jesus iria morrer, ia ser enterrado, mas o Espírito dele foi para o reino de Deus. Ele enviou o Espírito Santo, o que iria nos convencer de todo pecado e preparar-nos a nós. E ele fez o que? Foi ressuscitar ao terceiro dia. Procuraram o corpo de Jesus e o túmulo estava vazio. Mas por quê? Por que você acha que o túmulo estava vazio? O que se fez santo se tornou santo e retornou para o que é santo, que é seu. Então nós também seremos ressuscitados. Nós também teremos uma semelhança de um corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós teremos a mesma semelhança com um corpo de glória, quando nós ressuscitarmos com o Senhor. Abel, lá no início, ele morreu. Ele está onde? Cristo. Mas pastor, existe um sentido lá? Existe um conhecer, um ouvir, um falar? Se a gente for na parábola de Lucas 16, 19, vai relatar a história de quem? Do rico e o Lázaro. E a Bíblia vai dizer que quando o rico ele está ali naquele lugar de tormento, ele olha para o alto e vê quem? Lázaro. E ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do teu dedo e refresque a minha boca. Ele sentiu sede. Sentiu? Por quê? Estava no lugar de dor. A falta de água. Jesus é vida. A vida representa como água. Alguém vive sem água? Não. Então, ele conseguiu reconhecer quem era Abraão? Reconheceu ou não? Sim. Ele dialogou pedindo a Abraão para pedir a Lázaro para molhar a ponta do teu dedo e refrescar a tua boca? Sim. Então, será que vai ter sentido após a morte? Será que a nossa alma, quando deslocar do corpo, ela vai ter o mesmo reflexo de tristeza, dor, angústia? O que você acha? Vai ou não vai? Para vir à igreja? Vai sentir. A alma é eterna. O corpo é passageiro. O reflexo das suas ações físicas, ela parte da tua alma. O desejo que você tem, o centro desse desejo está ligado ao quê? À alma. Quando a Bíblia diz: se seus olhos forem bons, o seu corpo será bom, porque os olhos são como uma janela no mundo espiritual. Vamos lá. Um corpo vive sem alma? Não. Mas a alma vive sem o corpo? Sim. Com certeza. Se a alma é eterna. Então, o tempo da matéria já se foi. Mas e o tempo da alma, do espírito? Vai retornar para quem ele andou, para com quem ele se preparou em meio a esse caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Todos estão compreendendo? Olha o que Efésios 2,6 vai dizer. E nós ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Será que eles estão assentados em carne humana ou em espírito? Se Jesus é o intermediador nosso a Deus e o Espírito Santo é o nosso intermediador a Jesus Cristo, então Jesus ele está representando a quem? A mim e a você. Não só no físico, mas no espiritual. Porque o que interessa a Jesus é a tua alma, não é o teu corpo. Mas nós temos um desafio de negar as nossas vontades, que é o nosso eu, segundo o que? O desejo da nossa carne. Eu sempre digo que a carne ela corrompe o juízo de Deus.
corrompe de que forma? A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne só compreendem as coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito compreendem as coisas do Espírito. Nós vamos chamar isso de que? Estado intermediário. Porque o corpo foi separado da alma. É um estado intermediário. Agora, quando Jesus ele retornar, nós vamos retornar junto. E nós vamos ter um corpo restituído, veja só, e um corpo glorificado, um corpo eterno, para residir aonde? Aonde ele foi preparar moradas. Por quê? Porque o tempo desse corpo sobre essa terra, na matéria física, ele teve um fim. E Jesus retornou. Todos aqueles que estão em Cristo e foram ressuscitados com Ele, está nele. E nesse estar nele nós seremos o quê? Restaurado de corpo, alma e espírito. E iremos para este lugar onde Jesus preparou essa morada. Será que lá nós vamos reconhecer uns aos outros? O que você acha? Acho que vai. Nós vamos reconhecer. Teria sentido de você morrer aqui, lutar pela sua família, fazer como Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Teria sentido de você comprar uma briga muito grande para a salvação entrar sobre a tua casa e alcançar os teus, e chegar naquele grande dia você não reconhecer o teu familiar? Abraão, a Bíblia diz que quando nós retornarmos naquele grande dia, nós assentaremos numa mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ué, peraí. Abraão, Isaac e Jacó. Então eu vou reconhecer Abraão, Isaac e Jacó? E não vou reconhecer você? Então o pastor, quando ele está se posicionado dentro da igreja, ele está falando assim: olha Deus, eu estou lutando para essas almas que eu quero ver elas entrarem naquele grande dia. Glória a Deus. O interesse de um pastor é esse. Porque a Bíblia vai nos revelar em Jeremias que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, para onde irá a sua alma, isso vai determinar mediante as suas escolhas. Não é a escolha do pastor. Muitos acham: não, morreu, acabou, e já era, e é isso, pastor. Então mantenha-se nesses pensamentos. Só que esse pensamento não te eleva a um reino que é revelado para quem se inclina para as coisas espirituais. Porque eu só vou compreender as coisas espirituais. A Bíblia diz: Deus é espírito. Eu só vou compreender as coisas espirituais se eu fizer parte das coisas espirituais. Eu costumo dizer que nós temos a continuidade e a descontinuidade. Porque nós morremos no físico, vivemos eternamente no espiritual. Nós vamos dar continuidade na vida. A descontinuidade é aquelas pessoas que andam no pecado, morrem no pecado e vai ser o que? Separado de Deus. Se Deus é amor, é alegria, se Deus é o bem, se Deus são as coisas boas, trazendo um resumo geral, tudo que é fora de Deus se torna o quê? Mal. Eu vou desfrutar do quê? Paulo diz em Gálatas 6 que tudo que o homem plantar, ele colherá. Ele vai ceifar. Então, se eu plantar arroz, eu vou colher feijão? No mundo espiritual, tudo que reflete, que vai refletir nessa soma lá na frente, vai ser mediante as escolhas e as atitudes que nós tomamos aqui. Olha o que 1 Coríntios 15:44 vai dizer: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha o 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último,
Adão em espírito vivificante. A revelação de Jesus Cristo, ele basicamente veio como um segundo Adão. Não que ele é Adão, é sendo uma representação, porque aquilo que Adão tinha que fazer, ele não fez, e Jesus se impôs a vir para fazer por nós. Deus esperava que Adão fizesse uma escolha certa, andasse no caminho certo, segundo a sua vontade, mas ele fez o oposto. Aí Jesus vem, intermedia, mediante isso, que a gente chama de segundo Adão, para nos prover o quê? Vida, uma chance de nos encontrarmos com o nosso Criador, ao ponto de nos unirmos a Ele e desfrutar do que Ele tem para nós. A única pessoa que veio para matar, roubar e destruir é aquele que foi afastado de Deus, é aquele que foi destituído, afastado de Cristo. A Bíblia vai dizer que ele perdeu a glória de Deus, mas ele não perdeu a sabedoria. Você acha que o diabo não tem sabedoria? Ele perdeu o corpo de glória, ele perdeu a formosura, porque ele se tornou trevas. Tudo que é oposto de Deus se torna trevas. Agora imagina, se a sua alma vai para o inferno, vai se tornar corpo glorioso? Vai se tornar o quê? Só Deus sabe. Mas se aonde reside as trevas, e essa alma vai para este lugar, ele vai se tornar trevas. Mas aonde reside a glória de Deus, também resplandecerá a glória de Deus em quem faz parte. A palavra do Senhor já diz que sem santificação nós não veremos a glória de Deus. Nós não veremos a glória de Deus. Olha o que o versículo 46 vai dizer, 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Nós temos que entender que existe uma primícia, e nessa primícia, toda a criação, ela foi gerada através do mundo espiritual, para depois ser implantado físico. Nosso corpo é representado como casa, templo, aonde aqueles que é unido a Deus é templo e morada do teu espírito. Mas aquele que está ausente de Deus é templo e morada de quê? Tire as suas próprias conclusões. Se eu não me uno a Cristo, se essa casa não reside Jesus, alguém reside. E quem reside? Quem você acha que reside? Você não pode ser neutro. Você não pode ser neutro. Ou você serve a Deus e se une a Ele, ou você se torna escravo de Satanás, vivendo segundo a vontade e a influência dele, que põe sobre a tua vida. Agora eu te pergunto, Deus, Ele tem culpa das nossas escolhas? Não. Podemos culpar Ele mediante as nossas escolhas? Não. Não podemos. Nós não podemos achar um culpado e se olhar para o espelho e fazer como 1 Coríntios 11, 28 vai dizer: ao homem examine-se a si próprio. Nós temos que nos examinar para buscar achar mediante ali a Deus, falar assim: peraí, aonde eu estou errando? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso, Pai, ser transformado para estar contigo, fazer parte do Senhor e andar segundo a tua vontade? É um desafio. O nosso maior alvo, o nosso maior desafio somos nós mesmos. Eu costumo dizer que o diabo ele só vai até onde Deus permite. A Bíblia diz que Jó, o diabo ele foi, se apresentou a Deus e disse: olha, ele só te serve porque tu provém tudo para ele. Ele é rico. Deus fala: não existe homem mais fiel que Jó. O Senhor encheu a bola de Jó.
Aí o diabo, então deixa eu tocar nele. Deus diz, olha, toca em tudo, só não toca na alma dele. Por que a alma? Porque a alma é preciosa para Deus. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo, até a família. E para completar, veio uma lepra sobre o teu corpo. Com os cacos de telha, ele coçava aquelas lepras. Olha só. Será que Jó sofreu? Hã? O que o inimigo estava de olho em Jó? Era na alma ou no que ele tinha? Na alma. Porque ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Ele queria que Jó negasse a Deus. Ao ponto da tua mulher dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a situação. Quer dizer que eu preciso estar bem financeiramente para me adorar a Deus? Quer dizer que eu preciso estar regado de alegria, regado de bonança para adorar a Deus? Não. Nós temos que adorar a Deus independente da estação das nossas vidas. Independente. São fases de provações para elevar a um crescimento espiritual. Como eu quero descobrir mais de Deus, se eu não me imponho a viver os propósitos, as tentações e as provações? A palavra já diz para mim e para você que nós seremos tentados, mas não viria tentação alguma sobre nós, a qual nós não pudéssemos suportar. Porque Deus, Ele é fiel para nos fortalecer em meio às nossas fraquezas. Paulo, quando ele se inclina diante de Deus, mesmo nas duas fraquezas, ele tem uma revelação. Ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ele está dizendo, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa sobre mim, quando eu sou tentado, quando eu sou provado. Olha só, irmãos, Jesus está falando aqui nessa noite. Existem pessoas que estão dizendo, Senhor, eu já não tenho força para estar na tua presença. E o Senhor está dizendo, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você iniciar um novo recomeço. Se você quer a vitória, eu não falo de vitória física, né? Porque vitória física são consequências de vida com Deus. Porque Jó foi restituído em tudo que ele tinha. Se eu disser para você, aqui tem uma porta para você, eu vou estar mentindo. A porta para você foi aberta naquela cruz. A porta foi aberta naquela cruz. Jesus foi a porta. A porta está aberta desde quando você se conheceu por gente. E é necessário que você enxergue essa porta e faça a escolha certa. Pegue na mão de quem tem um caminho preparado para te conduzir. Se você não tem alguém para te conduzir a um caminho que você não conhece, você vai estar perdido. E andar perdido é andar fora de Cristo, é morte espiritual. Tu se preocupa com a tua família? Você que está aqui, tu se preocupa com a tua família? Se você está aqui, você foi eleito e encarregado de ser a força, a coluna, a base dentro do teu lar. E através de você, você vai levantar a bandeira e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa entraremos no terceiro céu, na glória divina de Deus. Eu e a minha casa iremos gozar dos frutos daquilo que Deus tem para mim, das promessas eternas. Imagina, você vive aqui uma vida com uma família, uma vida cronológica, uma vida passageira, e chega naquele grande dia, você vê toda a tua família entrando. Mas pastor, e aqueles que não entraram? Eu vou ficar triste, pastor, se aqueles que não foram salvos não entraram. Você não vai ter nem lembrança dessas pessoas. Olha
que a Bíblia diz em Isaías 65:17? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus está dizendo àqueles que ficam, tu não vai nem ter recordação. Se tu ama, replique o amor. Se tu está em Cristo, aplique o conhecimento que Cristo te ofereceu em fazer você reconhecer a verdade e prover essa libertação na tua vida. Multiplique essa palavra para prover também a libertação e gerar vida, não só para dentro do teu lar, para a tua casa, mas para todos aqueles que você olha diante dos teus olhos e diz: Senhor, alcança, e Deus alcança. Amém. A Bíblia diz que a oração do justo, ela surte os seus efeitos. Apocalipse 21:4 vai dizer assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, se você ama de verdade, se você se uniu ao amor de Deus, é impossível uma árvore não gerar fruto. É impossível. Por quê? A raiz é Ele. O que nos dá crescimento é a presença dEle. É a fé, é a escolha, é a perseverança, é o caminho. E quando essa árvore ela cresce, ela passa a gerar frutos no automático. E esses frutos, eles não são digeridos pela própria árvore que o gerou, mas por alguém que tem fome, alguém que necessita do que esse fruto está oferecendo para matar a tua fome. O que eu quero dizer para você? A Bíblia diz que, no Evangelho de João, que nós somos equiparados como árvores. Entende? E que aqueles que estão nele são conhecidos pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Tens gerado vida? Tens gerado fruto? Tens lançado a semente nas terras, nos corações, nas vidas das pessoas aí fora? A Bíblia diz: bem-aventurados que dão. Ou seja, quanto mais você oferece o que você aprende em Deus, mais o Senhor multiplica o teu entendimento. Eu sempre digo que o saber não nos pertence, mas o conhecer sim. Eu conheço a verdade, ela me liberta. E quando Deus se une a mim, Ele permite eu ter experiências e saber em viver não só os propósitos, mas as maravilhas, os prodígios e os milagres. Porque Ele diz que os sinais seguirão a quem? São frutos. Entende? Se nós não fizermos a diferença sobre essa terra, naquele grande dia vai ser tarde demais. Eu já disse isso uma vez e vou dizer novamente. O diabo muitas das vezes vai dizer que é muito cedo para você se colocar na presença de Deus e servir a Ele. Mas o mesmo que diz isso para você hoje é o mesmo que vai dizer lá naquele grande dia: olha, agora é tarde demais. A sua matéria já descolou do teu corpo, agora já não tem mais volta. Antes de você querer que Deus comece uma obra a qual você deseja, entenda que a obra tem que começar primeiro em você. Uma árvore, se ela não tiver raiz, se ela não tiver frutos, se ela não tiver instaurada, estabelecida e afirmada em Cristo, é uma árvore frutífera. E o reino de Deus é produção, é vida. Amém? Eu quero perguntar para você nessa noite: tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida? Existe alguém aqui
que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e deseja aceitar o Senhor como o único suficiente e Salvador da sua vida? Alguém deseja se unir a Deus? Não é que você vai aceitar Ele. Ele, pela tua misericórdia, pelo teu amor, vai nos aceitar. Quando a gente fala de aceitar a Jesus, até parece que nós temos essa capacidade de dizer: Jesus, eu te quero, então vem, que o Senhor é meu mordomo. Nunca nessa terra. Ao contrário. Jesus, eu preciso do Senhor porque o Senhor é o caminho. Jesus, eu preciso do Senhor porque o Senhor é encarregado de me apresentar a verdade até o alvo chamado salvação, Senhor. Então, me prepara, Senhor, para que eu possa andar conforme as Escrituras, a lei do Senhor, para que eu venha alcançar essa graça e prover também os frutos do Teu Espírito. Nós temos que nos unir a Ele. Nós temos que negar a nós todo dia. Nós temos que deixar o pecado. O que nos separa de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus é o pecado. A Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele abomina isso. Então nós temos que olhar e dizer: Senhor, peraí, o que está em jogo é a minha salvação. O que está em jogo é a minha salvação eterna. E eu posso multiplicar isso para dentro da minha casa? Não, então peraí, eu vou lutar. Eu vou ser um general de Cristo. Eu vou ser alguém que vai declarar dentro do meu lar: não, Satanás, aqui você não tem autoridade. Eu vou ser alguém que vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a autoridade de Deus vai estar sobre a minha vida. Porque Ele disse que se nós crescêssemos, nós iríamos pisar em quê? Escorpiões, serpentes, falaríamos novas línguas. Ele nos deu autoridade nas primícias, que é no campo espiritual, e nos deu autoridade no campo físico. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero que você coma ela, mastigue, permita que você deguste dela ao ponto de você dizer assim: peraí, se existe uma revelação e é tudo isso que está descrito na palavra do Senhor, eu vou buscar conhecer. Busque conhecer a Jesus. Não estou chamando você para se alinhar à parede. Estou chamando para você se alinhar a quem vai preparar o caminho para você naquele grande dia. A quem vai prover você a maior riqueza celestial. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vou pedir para quem pedir louvor